Olá, hoje nós estamos aqui mais uma vez com o nosso EcoCast, trazendo inovação, sustentabilidade para o homem do campo, né? E hoje uma satisfação nós recebermos aqui o Heraldo, da MPK, o Clark, não é o Clark Ken, né, Clark? Mas é o Clark, da MPK também, dois sócios proprietários da empresa. E trazendo isso, nós vamos falar hoje muito sobre inovação no campo, né? Processos produtivos inovadores, que a NPK traz para nós. Não é, Thomas? É um desafio hoje, novamente, trazendo cada vez que nós abrimos nosso EcoCast, no patrocínio da EcoDefense, trazendo essa inovação para o campo. Eu gostaria que você, Heraldo, e o Clark se apresentassem e falasse um pouco inicialmente como surgiu a empresa, a MPK, no mercado. Bem, eu sou Heraldo Corcezac, eu sou filho de pequeno agricultor e fiz agroecologia, depois agronomia e agora estou indo na MPK desde do início dela, quando surgiu com o Dr. Claudinei Antônio Mídio, saudoso, que vai fazer agora dia 12, 3 anos que perdemos ele para a Covid. Uma satisfação agradecer a Alexandre, a Tomás pelo convite, né? Estamos aí para bater esse papo, né? Que Com essa certeza. questão desse desafio grande que hoje nós temos na agricultura, principalmente pensando no oeste do Paraná, né? Que a gente vive hoje em Cascavel, até comentava um pouco antes, né? Aqui a gente teve umas situações um pouco diferentes, nós estamos mais ali, Francisco Alves, um pouquinho para lá de Palotina, a gente tinha umas situações aí nos últimos 4 anos que o estresse hídrico foi ferrenho, né? Perdemos as lavouras e um grande desafio, né, que nós temos aí enquanto profissionais do campo, levar a tecnologia, né, para poder, de fato, atender o produtor com mais sustentabilidade. Bom, meu nome é Clark Priamo, eu sou ali da região de Campo Mourão, Piabiru. Eu não tenho formação no agro, minha formação é publicidade, marketing, mas tenho um envolvimento aí já com o Heraldo, com o doutor em outras atividades aí, antes da MPK, né? E esse conhecimento com o Dr. Claudinei, que foi quem deu origem à tecnologia, ao trabalho aí que nós utilizamos na MPK, que me fez vir para o agro, né? Então eu vim somar a equipe técnica nessa parte mais administrativa, mais de mercado e de marketing para compor aí a equipe e tocar e levar esse trabalho da MPK aí para o setor agrícola, para o setor produtivo, né, para os produtores. E a MPK ela surgiu em 2018, né, para 2019, como eu falei, com o trabalho desse Dr. Claudinei. O Dr. Claudinei, ele, como o Heraldo já colocou, ele infelizmente nós perdemos ele para a Covid em 2021. Agora, dia 12, vai fazer 3 anos. E ele era um técnico da Emater, um técnico, um pesquisador, um cientista mesmo, que a agricultura, a gente fala que a agricultura perdeu com a morte dele. Então, e era um técnico que ele gostava de estar presente no campo, com o produtor, né? E ele sempre questionava o que existe aí. Ele sempre estava em busca de um novo, de uma alternativa ligada à sustentabilidade, não só a sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade do homem no campo, do pequeno produtor, dele ter um manejo mais sustentável, mais economicamente viável, que permitisse ele ficar no campo com dignidade. Então podemos dizer que ele deixou um legado assim, para a agricultura exatamente, no Paraná. Né? E ele desenvolveu um trabalho, ele fez um doutorado em fitopatologia, né? E lá ele teve o contato com essa questão dos biológicos, com a questão de inimigos naturais, etc. E desenvolveu um trabalho em São Jorge do Ivaí, lá em 2018, com 6 produtores, com ajuda, ele era técnico da Emater, lotado lá em São Jorge do Ivaí, e com o que ele viu no doutorado, mais o que ele
já tem de conhecimento, 30 anos de matéria. Ele era uma referência, o Dr. Claudinei, principalmente nas doenças fúngicas, né? Ele era um dos leitores de lâminas que hoje nós temos aí, que era a referência, todas as lâminas quase do estado, quando precisava tirar uma dúvida se de fato era, quando surgiu aí em 2007, 2006. Se reportava a ele, né? Se reportava a ele. E, inclusive, provou no mestrado, doutorado dele, que a ferrugem asiática que nós recebíamos na época era oriundas dos nossos vizinhos, né? Do Por não ter vazio sanitário e tudo mais. E também desmistificou um monte de coisa que não era um bicho-papão, a ferrugem asiática, como é hoje a cigarrinha vista no milho, por exemplo. Ele dividiu o estado por situações climáticas, usando o triângulo que nós usamos na agronomia, né? Para dizer, olha, esses princípios ativos que nós usamos de fungicida nessa região são bons sim, não deixam de ser produtos bons, mas não cabe nessa situação. Nessa situação climática não cabe. Dá para ir com um produto menos agressivo, um produto menos custoso para o produtor, nesse sentido já da pegada mais sustentável. E hoje a gente continua nela, né, buscando essa pegada. Foi nisso que o doutor era a referência, inclusive chegou a prestar consultoria para o Illinois nos Estados Unidos, né, por telefone, aqui, se não conseguir ir para lá, né, com os professores de lá, né, por conta desse estudo da ferrugem asiática, das doenças fúngicas. Interessante, então eu posso dizer que ele fez essa ponte aí da academia para o agricultor, né? Que é um desafio também, porque às vezes o conhecimento ele fica lá na academia e ele não é transferido. Ele gostava disso, de levar esse conhecimento para o produtor, né? Então, ele desenvolveu, junto com essa questão, né, que o Heraldo falou, dessa experiência que ele tinha com a questão da ferrugem, ele formulou um método de previsão dessa ferrugem mais apurado e com antecedência. Ele conseguia prever com 6 meses de antecedência se haveria incidência crítica de ferrugem ou não, né? Então, e mais, né, essa questão biológica e tudo forte que ele viu, ele fez o doutorado na UEL, ele desenvolveu um sistema de monitoramento de lavoura, né, que você tem que estar presente na lavoura, né, para fazer o acompanhamento constante dela. Aliado ao MIP, a gente fala que ele é um MIP aperfeiçoado, né? O MIP já é de conhecimento geral, mas ele desenvolveu técnicas aí usando a questão do predatismo, parasitismo, armadilhas, etc. E ele testou essa metodologia primeiramente lá em São Jorge do Ivaí. E lá ele conseguiu, na safra 2017 e 2018, resultados extremamente significativos no ciclo soja-milho. Chegou a dar quase 40 sacas de diferença no custo de produção. E com uma redução também de 90% na quantidade de inseticidas, herbicidas e fungicidas, na quantidade de químicos que o produtor utiliza. Então vocês imaginam o que é isso, falando na questão ambiental e também na questão econômica, né? A rentabilidade a mais que o produtor tem na soja, o que você deixa de colocar de veneno no solo, no próprio produto, o contato do produtor com o agrotóxico, né, do aplicador lá, do operador mesmo, o número de aplicações reduzidas, também reduzia lá na região de São Jorge de Ivaí, é uma das regiões que mais utiliza agrotóxico no Paraná. Ele pegou todos esses dados, mapeou todos esses dados, e lá ele conseguiu reduzir de uma média de 15, 17 aplicações para 1 ou 2 aplicações no ciclo soja-milho. Hoje nós podemos falar, então, assim, dentro de tudo esse estudo que o professor fez, que é um pesquisador, né, nosso saudoso, a NPK hoje traz esse conhecimento que ele deixou, né, como legado, e traz desenvolvendo essas pesquisas, né, que foi feito. Podemos dizer que ele realmente era o agrônomo, o agrônomo cientista que pesquisava, que desenvolvia produtos, né? E ações técnicas para os produtos existentes. Hoje só assim, pegando um gancho, quais os serviços que a NPK traz hoje dentro desse portfólio, usando essa tecnologia, usando esse conhecimento com o que há de pesquisa, do que há de inovação? O que a NPK, Heraldo, traz hoje para o campo? Então, o que é a MPK? Por que então foi criada a MPK?
porque ele fez isso enquanto pesquisador, ele fez isso enquanto ali técnico da Emater, do órgão e tal, mas ele não teve, né, muito apoio em difundir isso, entendeu? Então a gente resolveu, né, a gente conversou, ele me pediu ajuda para colocar isso numa apresentação, e isso foi apresentado por um prêmio paranaense. Existe um prêmio Gestor Público Paraná. Sim. E eles entraram pela Prefeitura de São Jorge do Ivaí com o trabalho do Claudinei. Eu ajudei a formatar isso para apresentar lá para a equipe coordenadora desse prêmio do Estado, né, que é ligada à Secretaria da Fazenda. Então foi apresentado esse trabalho para a Secretaria de Estado, e o município de São Jorge foi contemplado, foi premiado. Então eles ganharam o prêmio Gestor Público Paraná, porque a temática daquele ano era a agricultura sustentável, né? Então encaixou perfeitamente. E aí a gente conversou com ele. Então, Claudinei, a gente precisa levar isso para mais gente, para mais agricultor. Isso aí não pode ficar aí só num estudo, numa pesquisa, num trabalho, né? Vamos levar isso de uma maneira comercial, de uma maneira, né? Ele já estava em vias de aposentar, né? Procurando também uma alternativa para ele já dar sequência no trabalho. Ele tinha pouco mais de 50 anos na época, né? Então a gente resolveu, daí surgiu a ideia de criar uma empresa para levar isso comercialmente. É aí que surgiu a MPK, que adotou então essa metodologia, né? Que hoje ela já está diferente, já é melhorada. Com o surgimento da praga cigarrinha do milho, houve também toda uma pesquisa, 3 anos de pesquisa com a cigarrinha do milho, que veio complementar ainda mais isso aí. Então, esse trabalho dele foi a primeira questão de inovação que a gente trouxe para o agro, para o dia a dia. E aí surgiu também a questão da cigarrinha do milho, que começou a dar problema no estado, lá também em 2018, 2019. O Heraldo e o doutor rodaram o estado inteiro, principalmente lá para Londrina, Sertanópolis, aqui para o sudoeste, que teve vários problemas de produtor perdendo milho por conta da cigarrinha. Então ele agregou ainda, então, além dessa metodologia que ele já tinha, agregou também o trabalho em cima de cigarrinha do milho. E a gente conseguiu formatar também uma metodologia própria da MPK, só nós temos essa metodologia, que é com base também em estudo científico, em técnicas de monitoramento da praga a campo e a laboratório, né, que fornecem uma segurança no manejo do milho, mesmo com a incidência da praga no campo. Isso aí depois o Heraldo pode explicar tecnicamente melhor. Mas então agregou-se também a parte da cigarrinha, nessa metodologia que ele já tinha. Então a gente melhorou isso aí, e aí veio um segundo grau de inovação, né, que a gente agregou com o que já tinha, somou com a questão da cigarrinha, que era uma praga, e ele era doutor pesquisador. Ele foi chamado, na época, na UDT de Floresta, a unidade tecnológica da Cocamar, e lá eles têm um dia de campo todo ano, específico para milho, e eles cancelaram o dia de campo por conta da cigarrinha do milho. Faziam mais de 30 aplicações em estandes controlados e não controlaram a cigarrinha. E ele foi chamado pela Emater para fazer um estudo lá. Fizemos um dia de um trabalho dentro da UDT, em cima de cigarrinha do milho, e todos os estandes nós conseguimos produzir milho. Todos os estandes que deram problema lá, usando químico, nós conseguimos produzir milho sem o uso de químicos, né? Então, foi uma experiência também que agregou no trabalho. E aí nós incorporamos essa metodologia no trabalho da MPK. Então a gente pode dizer assim que essa metodologia que a MPK trouxe como inovação para o mercado, lógico, sofreu algumas mudanças, umas atualizações, digamos assim. Muito em função da ausência do Claudinei, né, que era o que tinha o conhecimento maior aí do assunto, né, mas como o Heraldo aqui acompanhou todo o processo a campo, né. O Heraldo hoje vem, né, não vamos, logicamente, ninguém, né, ninguém substitui ninguém, né? Substitui ninguém, mas a gente faz o trabalho e faz continuidade, né, Heraldo? Exatamente. Fala um pouco desse trabalho aí, como que você está longe eu queria seguindo, comparar ao Dr. Claudinei Antônio Minchio, né? Mas eu tive o prazer de poder acompanhá-lo desde 2006, 2007 nas trajetórias dele na agricultura, né? Eu atendi meu pai, pequeno produtor, e dali eu conheci ele. Bem, o que a gente hoje oferece, né, a partir do
do produtor hoje, principalmente com a MPK. Primeiro é uma consultoria mais presente, né, que é o que o doutor fazia, de estar a campo, e de fato continuar a pesquisa que ele deixou, uma parte acabada, nós só implantamos, só pomos ela dentro do agro, que foi principalmente essa questão da cigarrinha do milho, que depois com os produtos, hoje, né, a gente vê que tem biológicos, né, aí, produtos biológicos que vêm, mas tem que saber posicionar eles, não cair no comercial só, mas também, né, posicioná-los bem. Então a gente veio em 2019, 2020, iniciamos um trabalho ali com um produtor de milho verde, que foi onde a gente validou parte daquilo que a gente tinha dúvida ainda da pesquisa, foi com o produtor em Francisco Alves, por isso a gente veio parar aqui na região, né, de Maringá, viemos parar ali. E os produtores que nos deram a oportunidade. Começamos no primeiro ano com 6 produtores, cada um fazendo ali, logo depois da perca do doutor, iniciativa dos produtores, que a gente atendia com a pesquisa antes, que fizeram reuniões e convidaram outros produtores e foram, inclusive, nos dando oportunidade, um com 10, outro com 5 aqueles, e nós vinha de lá pagando para trabalhar na época, com dificuldade, mas a gente precisava daquele momento de pesquisa também de validação. Então a gente tem resultados com cigarrinha do milho, por exemplo, como o Clerc falou, né? Depois que a gente, da pesquisa, 3 anos de pesquisa, que eu e ele nos dedicamos a viajar o estado todo. Fizemos a pesquisa, começou pelo norte, do Paraná lá, e depois vamos parar em Marechal aqui, esse seu Juarez Botega, um abraço, seu Juarez Botega, que nos deu a oportunidade, inclusive tinha perdido 2 safras de milho para silagem, e a gente conseguiu atendê-lo daí e conseguir resolver parte do problema dele ali naquela região. Então hoje tem essa consultoria, Alexandre Tomás, que a gente presta, né, que é produtor específico da cigarrinha, mas que a gente não pode trabalhar isolado. A cigarrinha do milho, como dizia o doutor, é uma praga catalogada desde a década de 70 como praga de milho. A primeira pergunta que nós fizemos quando surgiu a cigarrinha do milho na UDT, lá em Floresta, o doutor me falou, eu como auxiliar dele na época, ali no trabalho a campo, ele me perguntou, a primeira coisa a gente encheu de perguntas, né? Poxa, por que uma praga catalogada desde a década de 70 como praga de milho só veio se tornar praga primária em milho, que até então percebeu de barriga verde, né? E a lagarta, que eram os problemas. Era o grande vilão, né? O grande vilão, problema, inclusive, aquele monte de aplicação e perder, né, os estandes, cancelar o dia de campo e tudo mais. Foi as primeiras perguntas que a gente fez. Depois, entender esse gato. Porque para poder combater o inimigo, você precisa conhecê-lo, né? Conhecê-lo. E a gente falou nada mais que pesquisa. Aí, com parceria, o doutor, né, pela Emater, conseguimos fazer o trabalho de pesquisa. Ele é um pesquisador nato. Fomos entender postura, fomos entender como é que esse inseto era o aparelho bucal desse inseto, como era o aparelho reprodutivo desse inseto, a capacidade de se reproduzir. E também uma pergunta que ficou, poxa, por que um material se comporta de maneira diferente do outro? Por que um material a campo tratado com tal tratamento de semente tem comportamento diferente do outro? Então a gente foi enchendo de perguntas e isso durou 3 anos para a gente responder as perguntas que nós fizemos. Uma verdadeira pesquisa a fundo, exatamente. Né? Exatamente. A fundo, né? Exatamente. Cruzar informações, inclusive, do norte do Paraná com o oeste do Paraná. Se a cigarrinha que nós tínhamos lá, o pico de infestação do norte era o mesmo que a gente tinha aqui no oeste, a gente fez cruzou essas informações, né? Poxa, aqui a gente não tem parasitismo. Por que aqui não tem parasitismo? Catalogamos o primeiro parasitismo de cigarrinha do milho. É incrível. Tem um inseto que vai e põe o ovo dele dentro do ovo da cigarrinha. E a postura da cigarrinha é endofídica, dentro da folha, na nervura central. Então, assim, aquele que fala que põe a folha do milho contra o sol e enxerguei o ovo de cigarrinha. Desculpa, o profissional que fala um negócio desse tem que rever, porque não tem como enxergar se não for com equipamento, com auxílio, com tudo que precisa, entendeu? A cigarrinha do milho tem uma postura muito... e o comportamento. Então a gente foi respondendo perguntas e criando... onde foi surgir dúvidas sobre produtos. Por que um produto funciona ou não funciona? De fato, nós temos que eliminar a cigarrinha ou se nós temos que pensar na ninfa, tem que pensar no ovo, tem que pensar em fazer aplicações, não pensando só em matar o que a gente está vendo, matar entre aspas, né, que não, ser mais seletivo. Então, tudo perguntas que ele se fazia e a gente ia a campo para poder testar. Hoje, então, assim, você falando isso, Heraldo, a NPK hoje ela traz, então, acompanhamento, né? Posicionamento. É uma grande questão que a gente sempre tem um grande desafio, né? Então, isso a Ecodefense traz muito também para o mercado.
momento de posicionamento de produto. Exato. A gente faz um monitoramento, a gente chama de monitoramento integrado, né? É o Milk Monitoring System, né? Que a gente batizou em homenagem ao doutor. Antes era um outro nome, e com a perca dele, a gente, em homenagem a ele, batizamos de Milk Monitoring System, que é o manejo integrado, que eu falei anteriormente, que começa na soja. Então, assim, a dessecação da soja, muitas vezes a gente já coloca alguma coisa pensando em combater o percevejo, pensando no milho. Uma coisa que a gente, por exemplo, não faz, não recomenda. Só desseca. Desseca, inclusive, para poder monitorar milho, a gente tem uma técnica de instalar milho no ato de dessecação da cultura da soja, quando é dessecado para colher, instalar armadilhas que desenvolvemos com ele, para saber como é que está a pressão da cigarrinha, vai ser a pressão. Esse ano, com 3 meses antes, eu já sabia que a pressão, a gente já sabia da MPK, que a pressão da cigarrinha não ia ser alta. Ia ser bem esporádica, ia ser bem localizada. Tanto é que nossos clientes falam, não comprem produtos porque talvez a gente não precise, façam reservas. Tem um produtor que na safra 2020, Francisco Alves, comprou 3 aplicações de biológico, por exemplo, para a cigarrinha do milho, gastou 60, 70 mil reais e não usou. Entendeu? Você imagina o que é isso, né? E se usa, e de repente se usa com um posicionamento incorreto, né? Exatamente. E aí você joga dinheiro fora. Essa é a realidade. Exatamente. Então, o que a gente consegue falar, que a gente consegue hoje falar de cigarrinha do milho? Desde 2019 eu tenho resultados em Francisco Alves, principalmente, em Porã, a região ali, de produção de milho com pico de cigarrinha, com altas infestações e sem infestação. Então, quando deu a infestação mais severa, a diferença de aplicações, quando nasceu a MPK com essa questão de produtos mais a par, deu diferença de 8 a 12 aplicações a menos. Nós tiramos as lavouras com uma de percevejo e 2 para cigarrinha no máximo. A diferença entre as áreas monitoradas pela MPK e as não monitoradas, lado a lado. Lado a lado havia roça inclusive, áreas onde havia o ataque severo de cigarrinha, plantas caídas, e lado a lado a nossa área em pé, produzindo milho e com sanidade. Né? Então, assim, isso que a gente vem, extremamente visível. Vem apresentando. Essa safra agora, com a safra sem pressão, além de você prever isso e poder programar com o produtor um manejo mais sustentável, você não deixa o produtor fazer escolha de material com todo esse tempo, né? Desde a UDT, já foi testado 48 materiais, a gente conseguiu entender o comportamento da cigarrinha em cada material, e hoje, quando vai surgindo material novo, a gente precisa de uma safra para entender aquele material a campo. Porque o manejo de um produtor não é igual ao manejo em área controlada, a gente tem que entender isso também, né? Sim. Então, hoje a gente consegue fazer uma consultoria para um produtor desde a escolha do material. Não falamos do material A ou B melhor, mas sim, esse material nessa condição cabe melhor, esse que pode ir aqui. Esse produto não dá para o senhor associar assim como está sendo associado. Mas falam que pode. Mas falam que pode por quê? Para uma questão comercial, porque para a questão comercial pode tudo às vezes, né? E é onde o produtor onera, nem produzindo 300 sacos de milho não paga conta. Então é isso que a gente busca hoje. A gente oferece um manejo mais sustentável, reduzir os custos, para que de fato, no final da conta, fecha a conta para o produtor e sobe para tomar cerveja pelo menos, né? Senão não fica bacana, né? Exatamente. E também a gente sabe que as moléculas, de forma geral, hoje estão cada vez mais perdendo sua eficiência, né? Ficando mais resistente, né, também, né? Sim. As pragas, sim. Enfim, as doenças estão ficando mais resistentes. Então, esse modelo que vocês estão trazendo, essa proposta de inovação vem a caramba, ainda mais nesse momento que a gente está passando, porque o mercado de moléculas hoje ele parou, né, no tempo, digamos. Vai vir alguma coisa mais para frente, mas a gente está num vazio, né, de moléculas. Né? A maioria das moléculas estão ficando perdendo sua eficiência hoje. Né? Eu acho que o que a gente precisa no agro, justamente nesse ramo do biológico, eu acho que os biológicos vai ser a nova inovação do agro, né? O agro precisa disso. Nós precisamos, né, que ele avance, mas nós precisamos de muito mais estudo e qualidade. Porque o que acontece, né? Nós estamos vivendo hoje um momento que os biológicos estão no auge, aí tem todo tipo de produto aparecendo. E o produtor muitas vezes compra sem saber. E nós mesmos, profissionais da ponta, técnicos ali, ficamos na mão, às vezes, de um produto por não ter muita informação. Então, assim, é difícil, né? Por isso que faz falta, quando o Perto falou que o agro perdeu, quando perdeu o doutor, porque, poxa vida, né?
O campo precisa de técnicos e agrônomos no campo, não atrás de balcões fazendo venda, porque a pesquisa não é aquele cara cabeludo, aquele cientista que... A pesquisa, ela tá no dia a dia. É o cara que suja a bota, né? Você vai entender aquela planta, por que essa planta de milho aqui tem um arranque melhor do que essa, né? O que isso significa, né? Essa planta aqui, esse ano foi um ano de estresse hídrico ferrenho. Então, assim, eu atendi mais de 15, 20 material de milho. Então, assim, teve regiões em Mariluz que eu atendi um produtor lá, produtores ali em Mariluz que deve ter uns 10 materiais plantados. Teve um material que eu falei, poxa vida, São Antônio Diego, esse material aqui, ele é diferentão nessa questão da estresse hídrico. Aqui não choveu igual não choveu nas outras áreas. Aí nós podemos ter uma produção que talvez seja satisfatória, não é a melhor, mas talvez pague a conta. Então, assim, poxa, chama atenção para um material desse, né? E o que faz a gente acender isso? A pesquisa, você ir visitar. Nós visitamos roça de milho, nossos técnicos, da implantação, emergiu, todo dia tem uma visita até atingir V6, que é a fase mais crítica do milho, é essa fase. Então, a gente tem visitas diárias. Você tocou num ponto, né? Então, às vezes, a gente acha que visitar é ir lá tem gente que às vezes acha que é ir lá uma vez na roça e pronto, né? Mas vocês estão, assim... A presença é constante. Constante, presença né? Uma técnica desenvolvida pelo doutor, que é o Main Monitoring System. Então, a gente visita a roça com ponto estratégico, do ponto mais alto ao ponto mais baixo, se divide os talhões, trabalhamos ainda com o coletor de esporo, pelo menos um por produtor. Existe um protocolo a seguir nessas visitas, não é simplesmente visitar. O técnico tem que ir no ponto mais baixo, a área menor que 10 alqueires, dividida em 3 pontos, do ponto mais baixo ao ponto mais alto, separar a bordadura de meio de área, porque se você não quiser molhar a roupa no orvalho, se você não quiser sujar a bota, você vai recomendar toda vez que você for na roça do produtor. Porque se você quiser achar percevejo, o profissional sabe achar percevejo. Para mostrar para ele, tem mantra matando, tem hora que não precisa. Tem hora que é só bordadura. Esse ano eu tirei, estamos entregando a lavoura de milho aqui em Brasilândia do Sul, com uma aplicação de bordadura e fundo de área, mais nada. E tem áreas em Brasilândia do Sul, do mesmo produtor, que entregamos só com... Nem fungicida não fizemos, para ser sincero. Não é porque não recomendamos porque não precisou. As condições de aplicações não tinha condição, muito seco. E o milho sadio, o monitoramento nos diz se precisa ou não. Não é um protocolo calendarizado, se eu comprei 3 fungicidas, eu tenho que aplicar as 3. Então, se está seco, poxa, vamos entrar aplicando. Eu peguei situações 4 anos em Francisco Alves, principalmente, que a gente vem sofrendo com atenção, assim, eu peço uma atenção muito grande do agro, eu falo brasileiro, para essa região aqui. Porque é uma região que os produtores estão descapitalizando, os produtores estão perdendo. Por quê? Porque... de fato, vem sofrendo por 4 safras consecutivas que não produzem. Vocês imaginam produzir 8 sacas por hectare, menos que isso. Então, assim, é uma situação muito complicada. E o que chama a atenção também? É essa questão que eu acho que é muito bacana a iniciativa que vocês estão tomando, de buscar dar espaço para novas tecnologias. Então, o que a gente precisa buscar com isso, né? Dar sustentação para esses produtores, buscar novidades no ciclo produtivo, que não seja mais soja, milho, milho e soja, que tenha alternativa de produção, que trabalhe essa questão de perfil de solo. Eu acho que o perfil de solo está sendo abandonado, a cobertura, a adubação de cobertura. Então, assim, tem técnicas que precisam ser, não é nem assim inovadas, mas trazidas para dentro da realidade de cada situação do estado. A situação do estado do Paraná aqui, nessa região, é diferente do norte. Né? Lá gia, aqui quase não gia. Então, como que nós vamos pensar a agricultura num contexto onde o oeste do Paraná, que vive uma situação complicada, que é esse canto, que não tem chovido, né, ali, a gente vai conseguir atender esses produtores com diferencial. E hoje, Geraldo, a NPK, né, com esses resultados, você poderia nos dizer assim, quais os principais resultados vocês estão tendo hoje a campo? Assim, não somente em números, mas em processos, né? Com esse trabalho que vocês vêm fazendo, com essa inovação de levar, de realmente, né, trazer de volta o agrônomo a ser um agrônomo de campo. Nem você falou, o agrônomo, se ele quiser, ele tem que sujar, ele tem que andar no orvalho, ele tem que no sol quente, ele tem que trabalhar. E cada produtor tem uma realidade também da área dele, né? Então a gente não pode querer aplicar
generalizado a metodologia. Por isso que a gente faz esse acompanhamento em loco constante, porque cada agricultor tem uma realidade. E lá também o comportamento de um produto A ou B vai ser diferente de uma área controlada lá que é feito nas áreas de teste, nas áreas das empresas e tal. É um ambiente totalmente controlado. E a gente faz o teste, a gente faz muito teste de produtos e valida muito produto na realidade de vários produtores e várias realidades diferentes ao mesmo tempo, de tipo de solo, de tamanho de área, de tecnificação, né, de capacidade de investimento. Laboratório é o campo, né? Esse é o maior laboratório. E a gente faz esse trabalho também, né, Essa questão de ser, de fato, é uma empresa a céu aberto, né, o agro, né? Então hoje para você plantar 100 alqueires é a mesma coisa que muitas vezes o cara fala brincando, né? É enterrar 1 milhão. Porque se você é um risco enorme. E se falar em lugar que não está chovendo, então, meu Deus, né? Então tá complicado. Respondendo essa questão, o que a gente atende o que a gente oferece hoje no contexto, não pensando só econômico, mas também você inovar no sentido de resultados, inclusive com tecnologias diferentes. Desde a dessecação. Então, assim, hoje a gente sabe que a salinização do solo é um dos grandes vilão, né? Então, a dosagem, por exemplo, de glifosato que nós jogamos no solo interfere nisso. Nada mais é que sal, né? Então, assim, a quantidade de cloreto de potássio que nós colocamos na base, no solo arenoso, será que ela interfere no biológico? Essas perguntas a gente tem que começar a se fazer enquanto profissional do campo. É nisso que a gente está acompanhando. Então, assim, eu tive uma experiência com o produtor essa safra passada, né? Sempre não gosto muito do cloreto de potássio na base, ainda mais do solo arenoso, né? Você, até pela questão do como que age o KCl no solo. Então, assim, a gente muda algumas formas para poder adaptar o biológico. Porque não adianta nada você ir lá e recomendar um produto biológico para o produtor. Não, isso aqui vai fazer milagre. Não faz milagre. Igual o nosso trabalho não faz milagre. Não tem como fazer milagre, né, no agro. Mas aí eu me coloco uma dose altíssima de cloreto de potássio na base, saliniza aquilo e recomendo um biológico junto. A ação do biológico ela fica quase que inerte. Então, assim, às vezes é R$300, R$400 por alqueire, que às vezes vai, e o produtor fala, poxa, o produto não funciona. Não funciona mesmo, naquelas condições que ele fez não funciona. Então a gente tem que ir testando nesse sentido, de inovar com produtos. As dessecações mesmo, né? O que interfere você jogar um produto que tenha exagerar na dose de um produto que muitas vezes tem princípios ativos de segurar a sementeira, como a gente fala no popular, né? E se não chove, será que não interfere quando você for fazer a gramínea? Vai fazer para plantar o soja, tudo bem, eu quero segurar folha estreita. Mas e quando for plantar o milho, se eu exagerar na dose, não vai me atrapalhar lá? Então esses efeitos desse tipo de coisa a gente começa a observar quando está indo a campo. E você começa a falar, poxa, aqui eu usei a dose tal, olha como é que o meu soja não reagiu. E outra, arrancar a planta, né? Eu gosto muito de chegar na lavoura e você olhar o sistema radicular, né? A boca é lá embaixo, não é em cima. Às vezes em cima tá bonito, né? Ou então você olha por cima e quer dizer que tá doente porque é uma doença foliar, mas esquece que tem que olhar embaixo. Se aquela planta tem raiz, se não tem raiz, como é que tá a raiz secundária daquela planta, né? Você olhar de fato, aí você vê muitas vezes ali tá a planta que foi até um momento, aquela raiz e parou, começou a entubecer, soltar. Outros, poxa, é algum bloqueio. Ou é a compactação de solo, ou é a minha salinização que está demais, a raiz não está crescendo, né? Aí as doenças de solo entram, né? Os nematóides, né? Por exemplo, que é uma realidade ali. A gente precisa que raiz de soja, eu vejo muito, tenho acompanhado na internet, né? Hoje tem muito consultor da internet e a gente aprende com esses caras todo dia, né? A gente vê aí, hoje tem uns cursos aí muito bacana, só que nem tudo dá pra gente também acreditar mas assim, umas coisas que esses dias sempre a gente escuta, né? Soja nos primeiros 20 dias, 30 dias, tem que enraizar bastante. Tem que passar de 20 centímetros, porque as doenças de solo estão nas primeiras camadas, né? Então a raiz tem que ir embora, tem que crescer, né? Para depois também ter capacidade de buscar água e tudo mais. Então essas coisas a gente vai vendo só no dia a dia. E no solo que nós temos hoje, em geral, né, não vamos generalizar, porque tem produtores que já vêm fazendo trabalho, desenvolvendo tecnologias, né, para melhoramento de solo. Podemos dizer assim que é muito difícil acontecer, né, pela compactação, né? Vocês têm essa experiência
Sim, vivenciamos, né? Exato, Isso aí. o que a gente, hoje eu falo um grande desafio, né, chama atenção para essa região oeste aqui, eu falo que a gente precisa do milho, né, a gente tem aqui, inclusive é muito interessante essa região, porque o produtor tem a lavoura, muitas vezes tem o aviário, muitas vezes tem o leite, o produtor de leite, tem várias, né, fontes de renda, e a gente precisa do milho, nada substitui o milho se pensar em produção, né, mas ao mesmo tempo, nós não podemos querer obrigar o produtor a sair, a continuar nesse ciclo soja-milho, porque a gente sabe que nessa região não cabe, nós precisamos trabalhar perfil de solo, precisamos trabalhar palhada em cima desse, né? Precisamos nos preparar com materiais, inclusive, que sejam mais resistentes, naquilo que eu falei de Mariluz, né? Poxa, aquele milho lá é mais interessante, uma situação que a gente sabe que está complicada. Então, assim, é lógico que eu vou falar do material para o meu cliente, falar, ó, aquele material lá se comportou, porque eu vi na realidade. Então, assim, é muito importante a gente começar a olhar para essa realidade. E assim, eu acho que no geral, né? Porque, poxa, como é que o produtor vai plantar, por exemplo, hoje, se você olhar, né? Carinata, por exemplo. Né? A carinata é uma nova inovação do agro, pode ser, né? Para a gente sair da rotina milho e soja, né? Outra coisa, o gergelim. Né? A gente vê que no Mato Grosso já tem, então assim, a gente pensando alternativas que além de ser lucrativo para o produtor, que tenha o retorno financeiro, mas que também trabalhe essa questão De solo, né? de Manejo, solo, né? de manejo. Porque no final, a maior poupança do agricultor que ele pode ter é o solo, não é isso, Geraldo? A conta ela tem que ser feita diferente, né? A conta ela tem que ser feita diferente. Não é a conta se eu vou produzir 300 o saco de milho e vou dever 250 e não vou fechar a conta. Mas a conta ela tem que ser feita diferente, porque o solo a gente tem que entender que é vivo, né? E se eu vou só exaurindo, a safra seguinte, que é a soja a principal nossa, o meu investimento fica ainda mais alto. Entendeu? Então a gente precisa pensar, nesse sentido que eu não sei se eu estou conseguindo transmitir, Sim. mas é nesse sentido que a gente precisa pensar, né, ali. Então assim, eu fico triste agora, porque assim, os produtores muitas vezes agora, a gente fez um manejo bacana, porque foi um ano tranquilo para trabalhar pragas, para ser sincero, esse ano, em relação a percevejo e cigarrinho. Lagarta não tanto, né, os produtores de leite gostam de plantar, por exemplo, um milho que não seja que a lagarta gosta, porque por incrível que pareça que as vacas gostam mais também, tá? Então, e o controle da lagarta foi mais difícil, então assim ali, por conta do clima seco, fica mais difícil. Então assim, no contexto geral, a gente precisa pensar as situações para cada realidade, né? Eu acho. Incrível que pareça, a gente tem ali uma divisa, parece que de Porã para cá a gente teve outra realidade, né? Nós tivemos 157 sacos de soja com média, com produtor que eu fiz um piloto, a gente fala piloto, né? Que a MPK, na verdade, se a gente for olhar agora, a gente está hoje dando escala para a empresa, mas até ano passado era tudo piloto. Projeto piloto que começou com o doutor lá em São Jorge de Ivaí, com pequenos pedacinhos, depois fomos para Campo Mourão, numa área com o seu Teófilo Boico, chegamos a colher 187 sacas na safra 2019-20. Num talhão específico de 20 e poucos alquilos, a gente colheu 187 sacas. O único rastro que tinha na área era o rastro da moto, que nós entrávamos na lavoura para fazer a visita semanal. Sem entrar com nada. Não precisamos nem pós-emergente. Não precisamos nem um fungicida, nem um inseticida. E com essa produtividade. Então, é possível. Não tem que ser relaxado, né? Mas é monitorar. Mas e isso envolve uma mudança de modelo também do que a gente tem na Mudança de agricultura modelo, hoje, né? mudança de cultural. Na né? realidade, o produtor precisa são- voltar a ser produtor mesmo. São, e para a roça. são as né? barreiras que a gente enfrenta, né, aí no dia a dia, né, de mudar um pouco essa visão, né, de fazer a conta, como o Heraldo estava falando, precisa fazer a conta. Então, complementando um pouco a questão da resposta do quais são os resultados que a gente oferece para o produtor, então a gente oferece então desde o resultado econômico, que ele vai ter um custo de produção menor, porque o nosso trabalho de monitoramento ele aumenta a segurança, a assertividade nas aplicações. Não é que a gente não recomenda, não é que a gente não aplica. A gente aplica quando, se e como precisa ser. Então, vai precisar ou não aplicar? Vai.
O que vai precisar aplicar? Aplica isso que vai dar certo, porque como ele falou, a gente, antes de recomendar, a gente testou todo o nosso manejo e produto a campo. Aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E em que momento aplicar? E de que forma aplicar? Para ter a maior eficiência. Então isso também a gente faz todo esse acompanhamento do produtor. E aí tudo aliado também à questão de verificar a realidade dele, a realidade de solo, a realidade de maquinário, a realidade de tecnificação, o que ele tem condições de fazer também, porque não adianta a gente querer falar aplica de drone, o cara não tem como, né, ou aplica e tal, então os momentos de aplicação a gente leva tudo isso em consideração nessa assessoria que a gente presta, entendeu? Então a gente se alinha a realidade do produtor, de cada produtor, porque nós temos produtores de 500, 600 alqueires, tem produtor de 5, 10. Então é diferente para ele aplicar o produto no momento certo, com a assertividade, a logística. Às vezes ele depende de um terceiro para aplicar, né? E os momentos de aplicação comprometem muito o resultado, dependendo da situação da lavoura, da praga em si. Tem que ser de noite, né? tem que ser noturna, tem que o próprio biológico tem muita particularidade, senão você perde o produto ali na bomba já, e já vai, o cara já começa jogando dinheiro fora. Não vai né? fazer nem resultado. E se não tiver esse acompanhamento, né? exatamente, depois culpa o produto. Boa, é que eu costumo falar Então, de produto, muito, assim, não existe, o que acontece, né? Ninguém fica 5, 6 anos, às vezes 10 anos, estudando um produto para chegar e oferecer uma coisa que não presta para o produtor. Poxa, é muita responsabilidade, eu acredito. Para alguma coisa ele serve. Muitas vezes é a forma que a gente está usando para a situação, não cabe. Entendeu? Então, assim, eu acho que merece uma atenção maior, mas selecionar, separar o comercial também do profissional de recomendação, porque tem situação que a gente tá com o produto lá até produto que a gente trabalha. Eu falo pro produtor, não use. Por quê? Porque não vai fazer função nenhuma agora com essa condição climática que tá aí. O senhor nem entra aplicando. Não é esse produto, não, mas pega de volta, não tem problema. Porque de fato, quanto que vale uma aplicação hoje? Se nós for pensar financeiramente, de 250 a 400 reais por alqueire, por baixo. Colocando diesel, todo o custo de aplicação. Custo de aplicação, de forma geral. Sem falar na questão ambiental. O que você deixa de jogar de químico por alqueire? Né? A questão de salinização, a questão hoje que a gente vê aí, né, que é essa questão da pegada de carbono também, né? Toda vez que a gente dá uma partida no automóvel, queima combustível fóssil, a gente gera contaminação. Então, assim, o custo do diesel, tudo isso tem que entrar na conta. A questão do equilíbrio, né? Do equilíbrio ali com os inimigos naturais. Então, numa aplicação você pode comprometer todo um trabalho que veio. Exato. A cigarrinha do milho é muito isso, entendeu? Tem aplicação que a gente faz no início que já condena a gente fazer mais duas. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, o produtor fica impressionado. A gente vai até o tratamento de semente. Enquanto tem áreas que eu atendo que consideram essa presença e ausência, nós não consideramos presença e ausência de cigarrinha, ou seja, enxergou uma, entra aplicando. Normalmente nós entramos aplicando a aplicação para cigarrinha e percevejo, olhar a roça todo dia, é justamente por causa disso. Às vezes a gente inverte, vai cigarrinha primeiro para depois percevejo. Tem situação que nem se faz percevejo. Sim. E, vamos fazer tudo junto? Olha, você tem que ser muito sincero com o produtor. O risco de nós fazer junto talvez a gente tenha que fazer mais duas depois. O que o senhor prefere? Então você também ser realista, porque daí é como a gente entendeu o inseto, né? Entender como é que está o futuro daquela proliferação da cigarrinha, para você não querer só atacar o que você está vendo. Talvez não é a hora de misturar produto. Talvez é a hora de você segurar a aplicação, fazer separado. Então é por isso que a gente consegue tirar um resultado financeiro bem diferente. Vocês imaginam que quer colher milho agora, que a gente tem uns vídeos que a gente posta, os caras chamam ele de mentiroso, eu peço pro produtor lá, falar com o produtor, né? Vai lá e conversa lá, né? Porque senão estamos entregando roça, como eu disse, sem entrada nenhuma. Tudo assim não. Tem hora que a gente tem que entrar 3 vezes, 4 vezes. Tem hora que não precisa. Sem fungicida. Por quê? Porque fomos responsáveis, a doença entrou, mas entrou no momento que já não causava mais dano econômico. Então, assim, a planta, assim como nós, uma hora vai ter que chegar ao fim do ciclo. Eu vejo muita recomendação por interesse comercial em soja que já não tem mais necessidade não, tem que entrar com a fungicida, porque olha, pode render tanto, não rende mais nada. Já foi, né? Já foi.
Olhando um pouco esse cenário, você fala de aplicação, inovação, momentos, né? A saber, né? E tem um outro fator muito claro, né, Thomas? A questão da temperatura, né? Muita oscilação. Nós vivemos oscilações de temperatura, né? Nós estamos no meio de junho. Hoje ninguém está de blusa. Semana passada nós estávamos de blusa e duas, né? Nenhuma dava. E agora que é para esfriar, esquentou de novo. Vamos ter um veranico, né? Já. Então uma oscilação muito grande nos períodos de frio e no verão muito mais quente, né? A NPK hoje, dentro disso, dentro dessa inovação dos serviços, né? O que mais tecnologias vocês vêm trazendo ao campo, né? Produtos, outros serviços, né? O que vocês agregam além disso ao produtor rural? Bem, produtos. Produtos a gente trabalha com uma linha de produtos bem específica. Nunca era a intenção trabalhar com produtos, porém a gente sabe que se a gente não tiver ferramentas boas, não tem como você atender bem o produtor. Então a gente trabalha com uma linha de produto específico que vai da dessecação até as pragas, o controle de pragas, né, ali, reduzindo, porque muitas vezes, como eu disse, né, a gente tem que quebrar ciclo reprodutivo, não só matar o que está vendo, mas também quebrar ciclo reprodutivo, principalmente do percevejo, né, na soja. E também buscando tecnologias que venham a suprir essa questão, por exemplo, do estresse hídrico, que você falou. Nós sabemos que hoje nós temos materiais, né, que são desenvolvidos aí, pelos especialistas, pela Embrapa, são mais resistentes, tem que estar a par disso, mas ao mesmo tempo a tecnologia. Por exemplo, hoje tem produtos à base de silício que ajudam na proteção térmica da planta, como a questão do Biovide, que eu conheci o Tomás e o Sérgio através disso, né? Dentro da UEL a gente faz um trabalho lá de validação desse tudo que a gente estava falando aqui hoje. Tem um protocolo lado a lado, o mesmo material, com o manejo sustentável e o manejo convencional /MIP. E a diferença é enorme, inclusive na sanidade da planta. E conversando com o professor, ele falou assim: Heraldo, nós precisamos trabalhar com produtos que tenham uma ação mais direta na prolina, porque a prolina ajuda a planta a resistir mais à questão do estresse. Quando eu cheguei no Biovide, falei, vamos pôr esse produto a campo nessa situação de seca mesmo, nós precisamos saber se ele vai dar resultado na situação extrema, e é a situação mais extrema que nós tivemos que aqui. Então assim, e não só o Biovide, outros produtos também, a gente precisa dar abertura para quem de fato estuda. Eu me dedico a estudar praga, a campo e tudo mais. O Tomás vai se dedicar a estudar um produto específico, então a suprir aquela necessidade naquele momento. Então por isso que a gente precisa também estar antenado à tecnologia. Nesse sentido, tem muita coisa nova. Daí é isso que a gente precisa, né? Validar eles, não é validar o produto, porque como eu disse, né, os produtos muitas vezes são postos como vilão, porque o produtor não quer gastar, né? Ali tá certo não querer gastar, mas muitas vezes fazer a conta para ele. E como vai fazer? Compensa. Provar que compensa o produtor. Nada mais que pôr a campo na realidade do produtor. E depois acompanhar de perto, né? Ir lá coletar a planta, fazer pesagem do campinho experimental, né? O campinho experimental tem que continuar, mas não só com interesse comercial, mas também de viabilizar o produto. Então a gente faz muito isso mesmo, porque de fato daí fazer conta, né? Nossa, só investir 200, mas vai me retornar, até R$1 que você invista que te dê prejuízo é prejuízo, né? Então tudo isso a gente tem que fazer as contas. É importante isso que você está falando, né, Heraldo? Às vezes a gente gasta mais na farmácia do que com comida, né? Exatamente. E trazendo qualidade do produtor, que é um pouquinho que a gente está conversando, também, né? O produtor gasta mais com os agroquímicos defensivos e acaba deixando um pouquinho de lado a questão na parte nutricional, né? Ele vai na consequência e não na causa, né? Então a gente muda um pouco esse trabalho, esse foco, né? E deixa um pouquinho a alimentação de lado, né? Mas que tem que ser a prioridade, né? Se a gente começar a gastar, nós mesmos, né? Os seres humanos começar a gastar muito com a farmácia e esquecer a alimentação saudável, uma hora vai dar problema na sua saúde, né? Exatamente. A mesma coisa, uma planta bem nutrida, ela vai ter mais resistência à praga, vai ter mais resistência à doença, vai ter mais resistência ao estresse hídrico. Então, mas tem que esse acompanhamento intenso que a gente faz, esse acompanhamento ali no dia a dia é importante para você ter assertividade na aplicação dos produtos e na escolha de produtos e variedades certas e tal. Isso aí vai aumentar a tua chance, não vai garantir, porque a agricultura ela tem essa questão
essa particularidade da questão climática, né? Ninguém Sempre gera dependemos R$1 do solo. milhão, né? Não podemos garantir que vai produzir, mas só podemos, agricultor faz isso, né? o que está dentro do tangível que a gente consegue ali avaliar, a gente consegue garantir para o produtor. O nosso produtor, você perguntou também, uma das coisas aí que a gente oferece é segurança. Segurança, por exemplo, a cigarrinha. Por que a gente virou referência em cigarrinha no milho ali na região? Porque a gente ofereceu segurança. Tinha muito produtor nem querendo plantar milho mais. Já se falava em vazio sanitário para o milho. Aqui na Por região. conta da cigarinha, Né? Por conta da cigarrinha no milho. E a gente, o quê? A gente conseguiu oferecer com o nosso manejo e o nosso monitoramento segurança nele plantar milho de novo. Não, tem que lembrar. Assim, está relacionado também o manejo. Se não chove, não tem o que fazer. Tem hora que você tem que tirar o pé. Que nem foi essa safra agora. Tem produtor que produtor já é amigo da gente, né? E eu chego a falar para ele, meu amigo João, não adianta fazer mais nada. Ele falou, por quê? João, o teu milho, nós temos 3 plantios de milho aqui, a ponte verde do vizinho já é uma, a ponte verde que nós construímos por questão de plantio é outra, e o teu milho é o milho mais novo que nós temos aqui nesse miolo aqui. Se nós der azar de dar pressão de cigarrinha depois, porque o único milho novo vai ter é o seu. E se combinar com falta de chuva, não tem muito o que fazer. Porque e de outra situação, né? Aí a gente acompanha a área e às vezes a área é acompanhada por outros profissionais também. Todo respeito, né? E a gente trabalha com sinergia com o outro profissional. O outro profissional tem um outro objetivo. O meu objetivo é fazer com que o produtor não gaste tanto dinheiro. Então tem hora que eu chego lá e falo pro produtor, olha, a tua roça já está condenada. Como assim? Pô, assim, se você gastar mais dinheiro, pior vai ficar. Porque, pô, estamos com 60 dias sem chover. Já tinham perdido o milho, por exemplo, para seca. É a cigarrinha que tem que controlar agora. Entendeu? Então você chega e fala com ela, não tem mais o que fazer. Desculpa, né? Vamos ter que se acertar agora como é que vamos fazer aqui para nós pagar nossas contas junto. Mas não tem mais o que fazer. Não adianta eu querer iludir o produtor, falar, não, vamos fazer 2, 3 aplicações que vai resolver o problema. Com o interesse de vender e depois eu vendo, não recebo. Aumenta a dívida do produtor, eu quebro o produtor, 2 quebrar, né? É igual você pegar na safra 2021, 2022, né? Bem clara, né? No soja, principalmente essa região aqui que há muitos anos, eu acredito que desde 88 a gente não viu uma seca tão severa igual nós vimos, né, Tomás? De 21, 22. Choveu novembro, foi chover final de fevereiro. Então, assim, o pessoal entrando, tentando fazer algo, vou aplicar para se chover. Não tem o que fazer, mas você vai jogar dinheiro fora. E muita empresa oferecendo ainda aplicação e querendo 28 sacos por alqueire. Falei, tá bom, é o que deu, mas eu não apliquei mais. Não tem o que aplicar, vou jogar dinheiro fora, né? Tomás, a NPK hoje, né, nesse trabalho com a Ecodefense, né, com o Biovid, um parceiro, né? Fala um pouco dessa parceria aí que vocês... Essa é uma parceria estratégica hoje para a Ecodefense. Porque a NPK tem os valores e a mesma visão da Ecodefense. Isso que é importante, né? Essa visão de levar mais sustentabilidade, né, e eficiência para o campo. A gente está falando aqui também, acho que uma palavra que resume muito o que a gente conversou aqui é eficiência. Também. Inovação. E além, adicionalmente, inovação. Eu acho que casa bem os interesses e é isso que é um dos maiores desafios do campo hoje, né? Para passar por tudo isso, a gente falou alguns desafios aqui, a gente conversou um pouquinho sobre a questão da seca, é um desafio, né? A única questão de a gente passar por tudo isso, o campo passar por tudo isso, é através da inovação. Eu não vejo outra saída. E aí a inovação entra um apanhado de ferramentas, como a própria ferramenta que a NPK está trazendo aqui, né? Esse modelo novo que a NPK está trazendo, entra a questão também de novas tecnologias. Então, eu acho que esse é o caminho, né? Eu não vejo outro caminho senão a gente não ir nessa direção. Não, realmente a gente tem que repensar e adotar caminhos diferentes do que tem aí hoje, né? E a MPK ela está trabalhando, né? A gente está construindo com tudo isso que a MPK, com essa história de pequena, mas uma história bacana de vida que a MPK tem. Nós vamos fazer 5 anos agora em setembro, né? A gente está construindo um manejo completo. A gente viu que o nosso manejo está oferecendo uma alternativa para o produtor, uma alternativa de uma agricultura mais sustentável, né, com economia de recursos naturais, inclusive a água, né, a gente
reduzir aí... Quando não tem chuva, a planta aproveitar o que tem. A questão da água e a questão da água usada também, né, que é muito comentado aí na questão da sustentabilidade, né, de preservar os nossos recursos naturais. Então, a questão de menos químico no solo, menos químico no produto final e tal. Então, a MPK vem oferecendo, criando, e é nisso que nós estamos trabalhando, de ter uma alternativa para o produtor, que seja economicamente viável, ecologicamente mais correta, né? Que é possível, não é? No final das contas, a gente está mostrando que é possível fazer. É possível você produzir, de repente você não vai produzir mais, você vai produzir a mesma quantidade, mas com uma rentabilidade maior e ainda agregando toda essa parte de cuidado com o meio ambiente, com o solo, que vem sendo muito maltratado aí nos últimos anos, né? Com a agricultura convencional. Então temos que escapar disso. Nós tivemos aí essa semana uma visita lá em Tibagi, né, na quarta-feira, numa fazenda de agricultura regenerativa que está vindo forte. E o que é o regenerativo? É recuperar principalmente a questão do solo. Você fazer com que o solo, né, volte a ter aquela configuração de anos atrás, devolver a vida para o solo. É aquilo que eu conversava com o Ivo, questão, né? de alternativas de cobertura. A gente tratar aquilo como vivo, né? É isso que conversando com o Ivo, que é agradecer o Ivo, né? Por receber a gente. Foi uma prosa assim que era para ser rápido e quando a gente pensou, passou o dia. E andando nas áreas dele, tem questão de carbono já registrada, tem um monte de coisa na área dele de inovação, mas é um trabalho de 40 anos de agricultura e que 20 que persegue a mesma coisa, uma comercialização diferente, né? Ele faz lá, então muito bacana, né? Ele foge um pouco da questão da calendarização da agricultura, ele vai buscar alternativas que sejam mais sustentáveis e ao mesmo tempo trabalhe essa questão de perfil de solo. Ele tem um perfil de solo em algumas áreas que o Chubo fala de 2 metros. Então você imagina o que é isso, né? A raiz da planta tem condição. Aí é a questão da hídrica, né? Que a gente precisa entender que o perfil de solo resolve, né? Resolve, mas assim, não adianta querer obrigar o radicalismo da agroecologia e nem o radicalismo do agronegócio. Precisamos ter um meio termo. Então, assim, é esse meio termo que a gente precisa, que nós estamos buscando, a MPK vem perseguindo, né? Para atender, porque nós precisamos do agro, precisamos das sementes, precisamos de tudo, do apoio, juntar as ideias, primeiro entender o que a gente está fazendo de errado, né? O que está errado tanto do comércio quanto do produtor, para a gente poder encontrar o meio termo, para não quebrarmos tudo junto, né? Essa que é a questão. A vinda do produto, né, desse produto sustentável, né, sair somente do químico, esse produto mais sustentável, falando de biológicos, falando do Biovide, do Repleto também, que é um outro produto que a Ecodefense tem. A gente está trabalhando isso com o produtor, né? Acho que isso é um grande potencial que nós temos atual e futuro. Sim. Né? Levando um pouco em consideração isso, a MPK, uma parceria, né, com os parceiros, né, vocês falaram, nós temos produtos, né, produtos chaves, né, que vocês têm, por exemplo, do Biovide, né, a qual momento que nós temos que orientar o produtor a aplicá-lo, em que circunstância, bom, temos estresse hídrico, momento, né, tem atividades para ele, esse é o momento de fazer. Estamos chegando um pouco ao final, vou deixar um pouco a palavra aberta para vocês, para fazer as considerações aí de vocês e já de antemão começando a agradecer, né, a presença de vocês hoje, né, Tomás, nessa parceria aí forte com a Ecodefense. E a gente tem assunto aqui para mais um dia aí para ficar conversando, mas infelizmente a gente está chegando no final, mas já para aproveitar de antemão, convidar vocês para uma outra oportunidade para a gente conversar, bater um papo aqui de mais assuntos. Acho que tem muita coisa que a gente vocês podem trazer de informações e agregar aqui para o campo, né? Esse é o objetivo. Sim, essa questão de produto, né, como eu disse, né, a gente tem uma pegada mais da consultoria, mas a gente tem que estar amparado de produtos bons. Então, assim, e o que é produto bom? Né? A gente tem que entender o viés de cada produto. Por exemplo, agora a dessecação. Né? Qual que é a importância de eu jogar menos, de eu salinizar menos meu solo? Né? Jogar menos produto, talvez produtos específicos. A gente trabalha nessa linha. E uma dessecação, por exemplo, eficiente e ao mesmo tempo menos agressiva.
A diferença de você fazer um pós-emergente com 5 litros de glifosato por quilo na soja e você fazer com 2,5, por exemplo, só se você tiver a campo, você acompanhar, aplica e acompanha o desenvolvimento, o arranque da planta, o travamento. A planta precisa absorver e depois expulsar para continuar o seu processo de metabolismo, né? Então, assim, é tão batido hoje, tem estudos das pessoas fazem, né? Então, assim, essa parceria com a Ecodefense, né? O momento de aplicar o Biovid é a gente chegar na lavoura do produtor e falar assim, ó, o estresse hídrico ele tem tendência de ser 20 dias de veranico e o nosso milho está nesse estágio fenológico. Vamos entrar aplicando porque podemos manter a produtividade ainda. Tem momento que não dá para fazer, foi o que aconteceu, por exemplo, com o produtor. A gente falou, vamos fazer, não choveu, nem condição para entrar, tá? Não tinha. Então, segura, né? Segura. Mas assim, é esse tipo de parceria que a MPK quer buscar. Quer buscar parceiros que venham atender o agro de uma forma diferente, com consciência. Primeiramente, com consciência do que é necessário. Então, assim, não se apegar, a gente não tem essa questão comercial, por isso que a gente cobra um valor X para atender, porque nós estamos sobrevivendo também, né? Todo mundo precisa sobreviver. E hoje o nosso custo operacional da MPK, ele é caro. Porque você imagina que no milho, por exemplo, você todo dia tem que olhar a roça. E não é olhar a bordadura, não. Você olhar os pontos que nós determinamos. Eu determino o ponto, precisa passar para mim lá. Quero contagem de 20 plantas, eu quero contagem de inseto, eu quero contagem de plantas danificadas e que estágio que está. E se desenvolveu de ontem para cá ou não. Em 3 dias a gente sabe que em condições normais, a planta de milho com umidade tem que emitir uma folha e meia totalmente expandida, né? Com a bainha aparecendo. Pô, se não expandiu, tem alguma coisa de errado, né? E ficar esperto, porque ontem eu tinha percevejo, hoje eu não tenho mais. O que aconteceu? Acontece isso. Acontece muito. O produtor ir lá, o técnico, visitar a área e falar assim, Heraldo, eu encontrei tantos percevejos lá, o que você acha? Eu falei assim, mas a média é quanto? É tanto. Eu falei assim, então aguarde até amanhã, volte, porque até amanhã não vai destruir. Mas acompanha a condição climática também. Pô, se tem previsão de chuva, 3 dias de chuva, vou deixar a roça do cara em risco? Não. Aí você recomenda, explica para o produtor, olha, não tem que fazer uma aplicação dentro dos parâmetros aqui, não caberia aplicar ainda. Mas como a previsão é de chuva, se nós não aplicar e chove uma semana, começa complicado aí. Então, assim, essa é a aplicação. Esse é o equilíbrio que a agricultura precisa encontrar, né? Momentos e momentos de fazer as coisas corretas. Assim, eficiência, né? Poxa, e acompanhar, a minha semente veio tratada com tal tratamento de semente, percevejo de barriga verde, por exemplo, em milho. Aí você escrever, anotar o material, anotar que tratamento de semente certinho que tinha ali, que o produtor fez de diferente, para você já começar a ficar esperto. Poxa, aqui o bicho picou e não morreu, aqui ele está grudado. Outra, a gente uma prática que a gente faz, visita a roça cedo, por exemplo, e fez 10 horas da manhã a visita em milho. Identifiquei 3 percevejos em 20 plantas. A planta ainda saindo ainda no tratamento de semente. O percevejo estava vivo. Você vai recomendar? Eu não recomendo. Marca aquelas 3 plantas com bandeirinha, com coordenada. Dali 3 horas o técnico volta lá naquela área. Ele volta lá e fala, Heraldo, tá morto. Aí você me pergunta, poxa, uma planta que foi picada por percevejo eu perdi? Essa pergunta o produtor faz para mim direto. Quantas vezes eu falo para o produtor, então você vai lá e replanta a roça. Por quê? Porque é o seguinte, tem um percevejo morto a cada planta. Se dizem para você que se picar a planta você perde, você pode replantar. Tem produtor na safra 2020 que começou o trabalho com nós e desesperou. Ele falou, Heraldo, mas tem 4 percevejos mortos aqui nessa planta, essa planta eu perdi, aqui tem menos, tem 1. Eu falo o seguinte, pega uma bandeirinha aí, então vai e marca essa planta que está com 4 mortos. Essa planta não tem que produzir nada. O cara falou, marcou. Eu falei, fica um bambu aí, porque depois o milho vai crescendo, nós vamos achar mais. No final, nós vamos pesar essa espiga dessa planta e a espiga das vizinhas, que não tinha percevejo ou que tinham morto vivo. Vamos ver o que de fato o que é fato, o que é verdade, o que é mentira nesse tudo. Vamos descobrir junto aí você. Deixa no final você vai pesar. A espiga não perdeu por 1 grama de peso da outra. Né? E daí assim, só que isso é válido para tudo? Claro que não. Entendeu? Tem situações, né? Até onde que ele pode picar, até onde que ele tem que ir. Esse que tem que entender esse comportamento dos insetos que eu aprendi muito. Tive o prazer de ter o Dr. Claudinei
me mostrando, né, na prática, no dia a dia. Ele falou assim, ó, o percevejo está na palhada. Por que ele está na palhada e não está na planta? Você tem que entender por que esse inseto está aqui. Mas tem 10, Geraldo, O aqui comportamento do inseto. tem 10 percevejos aqui no meio da entrelinha e ele não está na planta. Por que ele não está na planta? Motivo tem. Entendeu? É a hora de eu matar? Poxa, mas eu vou aplicar um produto de contato e o percevejo está embaixo da palhada. Pô, que hora que eu vou entrar aplicando, né? Para tentar pegar esse bicho, né? É de fato a hora de entrar? Então desespera muitas vezes quando o produtor começa o trabalho com nós, porque ele enxergou ele quer matar. Ele fica bem apreensivo no começo. Então assim, ele fica assim, poxa, mas quando eu enxergava 1, 2, eu já entrava no outro dia, eu voltava lá e falava, pode carregar o porrete. No começo assusta um pouco. E daí eu falei assim, você já viu aquela aplicação que você entrou aplicando hoje e voltou no outro dia, parece que você foi pior? Eu falei assim, me aconteceu isso. Daqui a 3 dias você tem que aplicar de novo. O produto era de contato, o percevejo estava embaixo da palhada, bem protegido. Às vezes a dose cheia em cima deles, como eles estão adquirindo resistência aos princípios ativos, já não pega direito. Agora você imagina você querer matar percevejo escondido. Entendeu? Com o produto de contato. Então assim, o que você vai associar junto nesse produto, por isso que a gente tem produtos específicos, como eu falei. Por que você vai associar junto para tirar esse percevejo debaixo da palhada e de fato o produto que você está fazendo fazer efeito? E daí as doses, né? É bem diferente. Fala assim, poxa, não dá para matar com essa dose, quer ver? Mata. Se não matar, vai aplicar, mata. Aí o produtor a tendência é com um tiro de bazuca, né? Exatamente. O que acontece é isso. Tiro de bazuca já não dá mais, tem que ser canhão. E já não mata mais, daí. Virou a cigarrinha que virou hoje. Olha, nós temos assunto aqui para ficar o dia, né? Mas eu quero agradecer a vocês, né? A MPK por estarem aqui, né? Ao Tomás, né? A Ecodefensa, essa parceria trabalhando com sustentabilidade, inovação, processos ao campo e deixar as portas abertas para vocês. Vamos ter muito o que conversar aqui, vamos ter muito assunto e trazer muito conhecimento ao produtor. Conhecimento para o produtor. O produtor está muito desassistido, principalmente o pequeno produtor. Esse infelizmente é um diferencial da MPK. Essa questão de pensar no produtor. Pensar em trazer solução para o produtor, para a manutenção dele no campo. Dar uma assistência para ele. Quantos produtores a gente atende aí pequenos que já estavam pensando em desistir da atividade? Isso é a gratificação isso é o maior resultado do nosso trabalho, né? O cara falar para você que estava desistindo da atividade porque não tinha assistência, não sabia mais o que fazer. E a gente chega ali, o cara que planta 6, 5, 1 alqueire, 2 alqueires, né? Que nós chegamos, tem situação que tipo assim, a assistência que ele tinha vinha lá e falava para ele roçar e que a roça dele de milho não tinha mais condição, a gente ir lá e fazer um trabalho com ele, salvar a roça do cara, o cara, poxa, eu tava não já... É milagroso, tem mais uma vez não é milagre, é realmente fazer a coisa bem feita ali, mas pensando no produtor, isso que a gente tá vendo que tem que trazer de volta, sabe? Exatamente. É isso aí que a gente... Quero agradecer a vocês, né? E dizer assim, as portas estão abertas para novos assuntos, novos desafios aí, a gente trazer esse conhecimento ao produtor. Obrigado. Eu agradeço muito o Alexandre, o Tomás, pela oportunidade. A gente está aí também disposto a o que a gente puder ajudar, né? Dentro dessa empreitada que nós temos, né? A verdadeira empreitada que hoje resistir, né? O agro, que principalmente eu estou olhando para a realidade dos meus clientes, dos meus produtores, ali mais do cantinho ali, né? Francisco Alves e tudo mais. E é um grande desafio, a gente só agradece pela oportunidade de poder socializar com vocês um pouco do que a gente tem. Como eu disse, tem que evoluir muito, né? A gente precisa de ajuda para evoluir nesse sentido, e é por isso que parceiros parceiros são importantes no sentido de a gente evoluir junto, crescer e poder atender cada vez melhor o produtor, que é a ponta. E depois também agradecer o convite para a gente voltar. A gente quer voltar daqui 1 mês e meio, 2 meses, com novidades, se Deus quiser. Já marcado já, então. Novidades nessa linha do agro que a gente está buscando e perseguindo uma outra metodologia para poder estar atendendo o produtor com mais eficiência ainda. Acho. Fechamos então hoje. Obrigado a todos.